honra estar aqui, depois de tanta gente bacana passar, presidentes, palestrantes. Estou me sentindo até num TED Talks aqui. Não tenho tanta patente assim que nem essa galera, mas eu garanto que vocês vão sair daqui com uma visão diferente sobre iluminação, enxergando um potencial completamente novo, ao invés de apenas só iluminar um espaço. Então, vou me apresentar. Estou aqui representando a Philips. Meu nome é Júlia. Eu sou arquiteta e urbanista, então, provavelmente diferente da maioria das profissões aqui, tem muito engenheiro, né? Então, vou trazer um lado mais humanas da coisa, mas que eu acho que interessa bastante também os engenheiros. E na verdade, a gente vai explorar aí tudo que está tendo de inovação nesse mundo da iluminação. Então, para começar aqui, só falar um pouquinho sobre o que é Philips, o que é Signify. Não vejo mais Philips no crachá. Como é que funciona isso? Bom, na verdade, a Signify é a antiga Philips Lighting. Então, a Philips ela tem várias frentes, né? A gente conhece televisão Philips, Philips Valita, Philips Lâmpada. E, na verdade, em 2016, a gente teve um spin-off da Philips Royal. Então, a gente abriu capital na Bolsa da Holanda, justamente para poder ter o crescimento e para poder abraçar outras frentes que a gente não tinha antes. Então, é a número 1 iluminação, né? Faturamento 7 bilhões de euros no mundo, 100% carbono neutro, então alinhado, né, com todas essas metas aí de sustentabilidade que a gente vê bastante aí em todas as palestras. E com 114 milhões de pontos conectados. Então, a conectividade está presente também na iluminação e ela pode agregar muito valor para o nosso negócio. Então, acho que é isso que é a ideia que a gente vai trazer aqui. E aqui alguns exemplos de marcas que fazem parte da Signify, né? Então, a Philips é uma das marcas, mas a gente tem Interact, por exemplo, que vocês conseguem ver também no nosso stand, que ele está todo adesivado de Interact, né? O que seria esse Interact? É uma plataforma de internet das coisas, então, indo também para esse caminho de soluções e conectividade. Temos linha, por exemplo, Color Kinetics, então, quem já viu fachadas iluminadas, né? Fachada de estádio, luz colorida, show de luz. A gente tem uma linha super robusta para isso. Philips Hue, que é a lâmpada, né, conectada dentro das nossas casas, principalmente para quem é muito ligado nessa questão de entretenimento. Então, aquele quarto gamer, que o cara está jogando e o quarto pisca de acordo com o jogo, né? Você colocar o show do Coldplay, que tá todo mundo falando, ninguém conseguiu hotel por causa desse show. Mas se você coloca o show, sua casa pode piscar de acordo, né, com as imagens desse show. Então, bem para entusiastas de entretenimento, de automação, de tecnologia. Eu já não sou tanto, sou que nem o Fabiano que comentou. Eu só quero tecnologia onde agrega valor. E então eu já vou mais para essa linha WIS também, que é uma linha residencial, mas é para quem quer tornar a casa conectada, mas não tem interesse em jogos e tudo isso. Simplesmente quer poder, assim como eu, saiu de casa, vai demorar para chegar, o cachorro está sozinho, quer acender a luz e garantir que ele está bem. Então, é super fácil. Né? No nosso stand também, a gente vê que as luminárias em cima do stand são diferentes, são coloridas, elas são com essa tecnologia WIS. Então, algumas marcas aqui que eu trouxe para vocês. Mas, se a gente olhar a estratégia da empresa, que é poder entregar uma solução personalizada e direcionada, você vai ver que a gente tem diferentes frentes aí de solução. Então, a Philips é só um quadradinho lá em cima, e aí a gente tem diversas ofertas. E aí, entrando também numa segunda estratégia da empresa, que seria uma questão mais relacionada também à sustentabilidade, mas explorar a luz de outras formas, não só a luz por si só. Né? Então, em quais meios que eu posso aproveitar da iluminação, que é algo tão capilar, né? Se a gente observar uma cidade pacata, distante, vai ter um pontinho de luz, provavelmente. Então, como usar essa rede a favor, né, do negócio, aproveitando também o potencial que ela tem, não só de segurança, mas também de bem-estar. Então, a gente nunca para olhar para a luz, mas quando ela falta, a gente lembra dela. Mas se a gente for pensar, em termos de segurança, por exemplo, ela pode diminuir em 50%, né, o risco de acidentes numa fábrica, mas também ela é capaz de, por exemplo, engajar um funcionário. Né? Hoje em dia, pós-pandemia, a gente vê que os escritórios estão buscando mais
ambientes favoráveis para o trabalho. Depois de 2 anos que todo mundo ficou em casa, lá sentado na posição que gostava, perto da janela, trabalhando de uma forma confortável, ter que voltar para o escritório já é algo maçante. Ainda um escritório que tenha, enfim, uma luz super branca, estressante, um lugar onde você não se sente confortável, é algo prejudicial, né? Tem estudos aí que mostram o quanto que a temperatura de cor da luz acompanha o nosso ciclo circadiano. Então, que é a nossa produção hormonal. Então, se é uma luz branca, né, ela te estimula mais, aumenta a produção de cortisol. Uma luz amarela, não, ela estimula mais a melatonina, que ela promove um relaxamento. Então, como que eu posso usar isso, talvez, no ambiente, para que meu funcionário fique melhor, produza melhor, goste de onde ele está, né? Antes a mentalidade era, vou pôr luz branca em tudo, na indústria inteira, porque eu quero que a produtividade aumente, desculpa. Mas aí você vê casos de burnout aumentando, então a gente vê uma migração para temperaturas de luz mais quentes. E aí eu trouxe alguns exemplos de outras frentes de inovação que a Signify está atendendo agora, né? Então, por exemplo, a parte de horticultura. Como, né, que a gente imaginar que uma empresa com a marca Philips ia entrar nesse mundo, né, do agro? E é incrível, né, porque quando a gente pensa na questão de abastecimento de alimentos, você tem limitações naturais. Você pode ter um lugar onde não é tão propício, só que com a iluminação adequada e com um sistema de controle, você consegue ter, por exemplo, uma plantação totalmente indoor. Então, sem depender de nenhum fator externo, uma produção mais rápida, uma produção segura, que não vai ter necessidade de pesticidas indoor. Então, mais próxima, né, do fornecimento. Então, por exemplo, hoje em dia, se a gente pegar alguns dados, um pé de alface lá nos Estados Unidos, ele pode andar 3.000 quilômetros até chegar no prato, né, de uma pessoa. E aí, nesse meio tempo, também, né, para plantação e tudo mais, o uso de agrotóxicos, para que ele dure também, né, por todo esse caminho. Então, na verdade, você consegue aproximar a produção do consumidor. Uma outra frente, que a gente entra mais na questão da saúde, é, por exemplo, a desinfecção por UVC. Então, o UVC não é nenhuma novidade, né, só que ficou em alta com a pandemia. Então, todo mundo ouviu falar aí, empresas, né, surgindo com lâmpada UVC, e, na verdade, a luz, né, é um espectro, né, e uma onda que, em determinado espectro, consegue destruir o DNA de um vírus. Então, é uma coisa simples de ser feita, mas o que tem por trás disso? Toda a questão de segurança, porque, assim como ela mata um vírus, ela pode ser prejudicial para as nossas células e tudo mais. Então, como que eu vou garantir que meu usuário não seja exposto a esse comprimento de onda, né? Então, a Philips tem todas essas soluções de segurança para desinfecção de ambientes. E não é só do Covid, qualquer vírus, qualquer bactéria. Quem não passa o dia inteiro trancado no escritório, que provavelmente não tem a janela, né? Então, quanto isso também é importante, e a pandemia, querendo ou não, abriu atenção para esses novos... para a gente ter um ambiente melhor, né? Para a gente cuidar mais. E aqui, uma outra inovação da Signify seria a impressão 3D. Então, a impressão 3D é muito interessante, também não é algo novo, já é a primeira impressora antiga, acho que é dos anos 90 ou até antes. A Philips, ela imprime 3D desde 2017 e hoje em dia ela tem mais de 2.000 impressoras pelo mundo. E o lance da impressora 3D também é super interessante, porque você consegue, em um espaço pequeno, né, localizar essa fábrica 3D, então você pode ter uma cadeia de suprimentos menor, né? Você não precisa ter tanto estoque e você entrega mais rápido. Então, toda a cadeia é otimizada, além da questão de sustentabilidade. Então, hoje em dia, a gente consegue imprimir 3D, luminárias, né, em qualquer textura, formato, cor. Já existe isso, né? Se você entrar no site da Philips, existe um campo de Tailored Luminaires, que você pode customizar uma luminária e fazer essa impressão. Então, solicitar, na verdade, essa impressão. A ideia é que a gente traga isso para o Brasil logo, logo, mas pelo mundo a gente já tem várias fábricas espalhadas. E aí, uma coisa bem interessante é a questão da sustentabilidade. Então, não é só a questão da cadeia, né, que diminui bastante, né, a questão dos transportes, pegada de carbono, mas o produto em si,
ele é sustentável porque ele pode ser reciclável. Se a gente pegar aqui um exemplo de um vídeo, a gente vê eles destruindo, né, um material antigo e produzindo uma luminária nova a partir do reuso. Então, menos tinta, menos peças, reaproveitamento e tudo aí de acordo com o ESG. Então, eu vou passar um vídeo rapidinho que mostra aí um processo de reciclagem de uma luminária. Bom, é bem interessante, já é super acessível. Aqui é um case que eu trouxe de um aeroporto onde todas as luminárias downlighter, né, foram impressas 3D, justamente porque ele tinha um forro com uma luminária específica que não podia ser mexido, alterado, e não existia nenhuma no mercado que encaixasse, né, no lugar da antiga. Então, o desenho 3D foi exatamente no desenho dessa antiga e foi feita a substituição com uma instalação super fácil, sem ter que fazer, enfim, toda uma obra aí no forro. E a última estratégia que eu vou falar é justamente a que está mais conectada aqui com o evento e é a que a gente mais escuta falar. Então, agora é ChatGPT e são os robôs caminhando pela feira. E a Philips também, a Signify, estão também indo para esse caminho, então, da digitalização, do uso da inteligência artificial. Vou mostrar algumas iniciativas aqui que a gente tem nesse sentido. Primeiro, assim, quando você põe indústria 4.0, né, e ainda eu que sou uma arquiteta, que não estava muito... não sou tão da tecnologia, você escuta todos esses termos, e você fala, tá, mas como que isso vai se conectar, né, com a iluminação? Qual que é a vantagem disso? Né? É que nem também estou citando o Fabiano, que fez a apresentação antes, mas fiquei pensando nisso. Ele falou da máquina de lavar, que não fazia sentido ser conectada. Então, a gente mesmo tem que se convencer, né? Não, mas para que eu preciso conectar? E aí, essa ideia que eu vim trazer aqui, né? Qual que é essa função de conectar, por exemplo, a iluminação? E aí, quando a gente vê, então, a evolução do mercado de iluminação, a gente começa com a iluminação convencional, né, que é aquela que a gente está acostumada, incandescente, vapor metálico, vapor de sódio, né, aquela luz branca, aquela luz amarela da rua que a gente tinha antigamente, agora todas estão sendo trocadas por LED. Aí, quando a gente troca por LED, a gente ganha uma baita economia de energia, podendo chegar a 50%, a 70%, dependendo dos casos. E a gente vai para os sistemas de controle. Então, por exemplo, o protocolo DALI, né, a Philips tem a solução da Enalight, onde você tem luminárias com automação, que vão dimerizar, né, de acordo com presença, né, luz natural. Mas, ainda assim, quando a gente olha para as indústrias 1.0, 2.0, 3.0, isso ainda não chega na 4.0. Né? A gente para na 3.0 quando a gente fala de automação. Então, o que precisa para chegar na 4.0? É justamente a questão, né, que a gente escutou bastante também, dos dados. Aí você fala, dados, tá, dados, o que eu faço? Estão coletando meus dados, isso tem problema, não tem, né? É uma coisa que é meio subjetiva, não é tão palpável. E aí tem um documentário bem interessante, que eu sugiro até que todos assistam, que fala sobre a indústria 4.0, é da Deloitte, e tem um engenheiro da Bosch, bom, pelo menos na época do documentário ele era da Bosch, não sei se continua, mas que comenta e dá um exemplo que eu acho muito bom sobre dados, que eu nunca mais esqueci. Que é assim, quando você tem um dado, né, eu tenho aqui, 39 graus, eu não consigo fazer nada com isso, não me diz nada. Mas aí eu pego um segundo dado, que é corpo humano. Se eu junto esses dois dados, eu tenho uma informação, né, eu tenho um insight, que é justamente febre. E aí, com essa informação, eu consigo tomar uma decisão, eu consigo agir de forma assertiva. Então, a questão dos dados não são os dados por si só, mas qual inteligência que a gente vai usar para processar isso, né?
Então, assim, a gente precisa coletar, mas a gente precisa cruzar, a gente precisa ter insights. E aí eles fazem muito sentido. E aí ele comenta de 4 etapas da indústria 4.0. A primeira é a sensorização, então é como eu vou coletar esses dados, né? Então, a transparência do chão de fábrica, as máquinas coletando dados, a iluminação podendo coletar dados, né? Os smartphones, enfim, tudo que é possível que reflita o comportamento, né, humano também coletando dados. Aí, uma segunda etapa seria a visualização, que é o poder olhar para esses dados, né, juntos num dashboard e tomar alguma decisão em função disso. E uma terceira etapa seria eu já ter um algoritmo que vai tomar uma decisão a partir desses dados. E uma quarta seria a máquina aprendendo com ela mesma, né? Então, ela não precisa mais do homem, né, imputando as coisas, mas ela ultrapassando a gente, né? E esse seria o caminho até chegar nessa indústria 4.0. E aí, isso vai muito além da questão de operação, né? De, eu quero ser mais eficiente, eu quero gastar menos energia. Não, é uma mudança de paradigmas. Isso traz novos modelos de negócio, muda a cadeia produtiva. E aí tem um exemplo bem interessante, que é uma indústria de whisky, que começou a colocar, por exemplo, sensores na tampinha, né, no lacre, para mapear onde eles estavam indo, né, porque eles tinham uma cadeia muito grande, então saía de lá, ia para os centros de distribuição, ia para os distribuidores, até chegar, né, no cliente final, eles perdiam, né, o controle dessa cadeia. E aí, com essa sensorização, eles descobriram que os produtos que eles achavam que iam mais para a região sudeste, sul e sudeste, estavam indo para o nordeste. Então, eles conseguiram mudar toda a operação, otimizar, né, fazer economias, em função dessa sensorização, então, de um dado. Mas, assim, permite você também conhecer melhor, né, o seu cliente, você conseguir antecipar demandas que vão surgir. Empresas, né, fabricantes vão poder não mais só fabricar produtos, mas oferecer soluções, oferecer serviços, até a venda de dados, que é a tendência, né, agora. Então, muda totalmente a dinâmica do mercado. E aí também, por isso, a importância do cybersecurity, que várias pessoas também comentaram em outras palestras, porque assim, vamos cuidar desses dados, como que eles estão sendo processados. Que aí, quando você vê que, quando gera a informação, é algo mais impactante, né? Não é o dado por si só. Então, sabem de mim, é que nem na hora do almoço está chegando, acabou o teu VR, e o iFood sabe que você precisa de um cupom, ele já manda lá o pop-up. Então, assim, às vezes a gente se sente invadido, mas é por isso, sabe? E a gente tem que usar isso da melhor forma. Então, por que não aproveitar, né, de uma forma benéfica, inteligente e a favor do nosso negócio? Então, a Philips, né, a Signify, a antiga Philips Lighting, costumo falar Philips, mas Signify, tem a sua plataforma Interact das Coisas, que é justamente, através da iluminação, eu consegui, não só da iluminação, como dos sensores, eu consegui captar informações, dados, para oferecer melhores soluções para o meu cliente. E aí vai desde o macro, né, se a gente pensar em cidades, então em telegestão, onde eu consigo ter aquela capilaridade gigante que a gente comentou, até dentro do meu negócio, dentro do varejo, por exemplo, que tem uma solução que é super interessante, que se chama Indoor Navigation, que nada mais, nada menos do que um GPS indoor. Então, quando a gente vende o Waze para cá, ele funciona até a gente chegar aqui na porta, né? Depois que a gente entrou aqui dentro, ele não faz mais sentido, justamente pela questão dos satélites e tal. Só que dentro de um ambiente, você consegue mapear um lugar através da iluminação. Uma luminária, né, que própria para essa solução, ela tem uma frequência no driver que é capaz de ser detectada pela câmera do celular. Então, a câmera detecta, aquela luminária representa um endereço, e aí você consegue criar mapas e se locomover dentro de uma loja, por exemplo, com esse mapa indoor. Então, num supermercado, se você faz uma lista, né, e aí ele já traça a sua rota, você segue, otimiza tempo, às vezes não precisa nem passar no caixa para pagar, você só põe o botão e assim, já existem cases no mundo de Indoor Navigation. E aí hoje, focado mais na nossa feira, né, no tema, desculpa, vocês têm uma aguinha aqui, no tema da nossa feira, eu vou falar sobre Interact Pro. Obrigada. Rapidinho. Que, na verdade, seria a solução Interact para pequenas e médias empresas.
Então, uma solução acessível, fácil, mas que permite essa entrada, né, na indústria 4.0, a partir da iluminação. E é muito simples, muito fácil, e pode ser visto, inclusive, no nosso stand, que, na verdade, você tem uma luminária, sensores, você instala, é plug and play, você tem um aplicativo e você consegue configurar, criar cenários de uma forma muito simples e muito intuitiva. Então, vou pular aqui direto. Basicamente, você precisa da luminária que tenha um driver específico, você tem um gateway, né, que vai fazer a comunicação com a nuvem, e você tem os dashboards, e você consegue ter os insights da iluminação, mas num nível maior, se a gente quiser olhar também para a questão dos dados, você pode ter insights de outros temas, outras áreas que te interessem, né, de observar aí na tua indústria, na tua empresa. Então, assim como a indústria 4.0, né, o Interact ele tem essa possibilidade de ser escalonado, né, você pode partir de um foundation, que a gente chama, que é simples, que é a luminária e o celular, que você consegue fazer as configurações. Então, você já tem o ganho da automação, que a gente estava acostumado com o Dynalight, você já tem nesse foundation. Aí você pode partir para um advanced, que aí entra a questão do gateway, e aí você consegue ter o dashboard para visualizar, não está entregando dor de cabeça, ela vai cumprir com o que ela está prometendo. Então, a gente tem uma outra solução, que aí seria essa Green Perform retangular, que é a mesma função, mas aí entra nos conectados. Então, tanto na possibilidade de Dynalight, quanto na possibilidade de Interact, ela tem nessas versões já. Uma variedade de faixas enorme, variedade de temperatura de cor, então o projeto pode ser adequado para o seu espaço. E aí, a Slim Perform, que seria essa linear, né? A gente estava acostumada com, às vezes, uma compridinha que vinha com uma lâmpada, né? Hoje em dia a gente tem uma solução de luminária integrada linear. Essa daqui é produzida até em Varginha, né, na nossa fábrica. Também tem uma grande variedade de faixas. Isso é muito interessante para a indústria, porque não é só colocar uma luminária e pronto, né? Se você tem uma área aberta, você vai usar um faixa, porque ele vai cobrir, né, essa área. Agora, se eu tenho um corredor e eu colocar um faixa aberto, o que vai acontecer? Um corredor estreito e alto. Vai estourar muita luz, né, na estante e não vai chegar a luz onde eu quero, que é no chão. Então, o faixa ele é específico para isso. Ele abre só um pouquinho na lateral para lavar, né, a estante, e ele é super alongado para que você tenha menos luminárias. Então, tudo isso é considerado num projeto luminotécnico e que a gente pode oferecer essa ajuda a vocês, porque às vezes é mais difícil mexer com iluminação porque tem todas essas questões, não é só fazer um deparo, especificar, não, né, tem uma complexidade, mas a Eletronor está, enfim, super capacitada e mais que preparada assim, do mercado, que a gente conhece, são craques em projeto e super parceiros nossos. Então, contar, né, com esse apoio da parte de iluminação para os projetos luminotécnicos de indústria, escritório, seja do setor que for. Temos a Waterproof, que é a luminária à prova com IP mais alto, então resistindo à poeira, né, à água. E temos painéis. Muitas vezes a gente tem áreas de escritórios junto às indústrias, então temos soluções de painel. E olhando, né, para o lado de fora, temos luminárias viárias, então a gente está vendo muito essa substituição nas cidades, né, pelo LED. Essa luminária, inclusive, foi desenvolvida a partir da PPP de BH. Em BH, praticamente 100% da iluminação, acho que diria 99% da iluminação pública é da Philips. A gente fez todo o projeto, rua por rua, para atingir o nível, para estar dentro da norma. E essa luminária foi desenvolvida a partir do que a gente observou, né, do campo, do levantamento de dados, que tinha muito um foco antes, a ótica, né, no mercado de fora, mas lá fora não tem poste, que nem a gente tem, de energia, luminária, tudo junto, às vezes aquele gato, aquela fiação toda. Então, a gente teve que desenvolver uma ótica que falasse, não, eu vou pôr a luz onde eu quero que ela não vaze para as casas, eu quero que ela fique na via, que tenha uma boa uniformidade. Então, ela é uma ótima luminária de alta eficiência, né? A gente vê até 190 lumen-watt, muito econômica. Às vezes você põe uma de 30 watts e num lugar, numa via de super alto movimento. Então, acaba tendo uma grande economia. Projetores, antes a gente estava acostumado com refletores externos, com lâmpada. Hoje em dia temos luminária integrada, projetor também, que você coloca num lugar alto e nunca mais precisa se preocupar para trocar. Nunca mais não, mas assim, por muitos anos não tem dor de cabeça, é super robusto. Está lá no stand também, vale a pena conhecer.
E a luminária solar, que está vindo agora com bastante força, né? Porque alguns lugares você não tem uma infraestrutura elétrica, você quer pôr uma luz, fala, putz, não quero quebrar tudo. Então, só a construção dessa infraestrutura já, às vezes, é compensada por uma luminária solar, né? Por um investimento, que ela tem uma placa integrada, uma ótima duração, você consegue até, em postes mais altos, utilizar uma solução desse tipo. E aqui também o nosso portfólio Interact, então, ele já está presente para essas famílias de high bay, painéis, downlighters, que são luminárias assim, de corredores, deve ter bastante aqui, né, nesse espaço de eventos que a gente está, waterproof e até lâmpadas conectadas. Então, tudo isso, junto com um gateway, junto, às vezes, com uma bridge, já te possibilita, então, esse pé na indústria 4.0. Isso foi o que eu trouxe de novidades para vocês da Signify, da Philips. Espero que tenha mudado um pouco a visão de vocês sobre iluminação. Obrigada.